Boa noite a todos. Hoje, 26 de julho de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Boa Nova. Hoje é o nosso estudo de número 19, Bom Ânimo, capítulo 8. Rogamos que o nosso Senhor Jesus nos conduza e nos inspire nesse trabalho que vamos iniciar. Então vamos lá então? Vamos ver Bom Ânimo. Se nós voltarmos lá no capítulo 5, nosso Humberto de Campos apresenta Bartolomeu. Ele diz que Bartolomeu era de Caná da Galileia. E a família de Bartolomeu, ele apresenta, era uma família muito laboriosa, uma família que trabalhava muito. Foi a única informação que nos foi dada. Então, você percebe que Bartolomeu foi criado dentro de uma família em que o povo trabalhava muito, com o propósito de adquirir o quê? Dinheiro, bens materiais, ok? Vamos ver. O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo. Um dos mais dedicados discípulos do Cristo. Desde os primeiros tempos de suas pregações, junto ao Tiberíades, o lago. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste e, vezes inúmeras, o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Então nós vamos perceber, Bartolomeu era um rapaz que cresceu dentro de uma família que sempre trabalhou muito. Então ele não teve absolutamente nenhuma dificuldade de acompanhar o ritmo do nosso Senhor Jesus. E era um dos que mais trabalhava, como aqui foi citado. Mas uma das características de Bartolomeu, ele era triste. E vez ou outra, nosso Senhor Jesus olhava e pegava Bartolomeu ali meio tristinho, pensando longe. Vamos descobrir qual era a tristeza de Bartolomeu. Foi, talvez, por isso que, uma noite, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, porque Jesus dormia na casa de Pedro. Quando Jesus foi para a Cafarnaum, porque Jesus é da Galileia também, daí ele se chamado Galileu, só que ele era da cidade de Nazaré. Quando ele saiu na pregação, ele foi justamente ficar em Cafarnaum, que era uma aldeia. E nessa aldeia, ele acabava ficando na casa de Simão Pedro, o pescador, bem próximo ao lago. E lembra que o primo dele era Levi, e ele não ficou com Levi, ele optou, acredito eu, ficar sempre na casa de Pedro. Então ele dormia na casa de Pedro. Então, Jesus estava lá na casa de Pedro. Por isso que uma noite, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. Jesus chamou Bartolomeu para fazer um diálogo fraterno. Só nós dois. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falar-se o seu espírito sensível. Imagina Jesus assim olhando, diz: Bartolomeu, o que te dói? Peraí, eu não entendi. Esse Bartolomeu também está na casa do Simão Pedro? Ele está acompanhando Jesus junto. Estão ali, é aquela visita que ainda não foi embora. Entendeu? Porque ele é um dos discípulos, mas ele não dormia na casa de Pedro. Ele estava junto com Jesus. Lembra que ele era um dos que mais trabalhava? Então o primeiro a chegar e o último a sair. E Pedro só deixou porque tinha os afazeres domésticos inadiáveis. Então um almoço, talvez uma janta, porque já é à noite, né? Coisas a fazer. E o nosso Bartolomeu ainda está por ali. Mas quem aproveitou foi Jesus, porque não veio de Bartolomeu a vontade de conversar com Jesus. Foi Jesus que o abordou. Já deveria ter abordado várias vezes, mas ele aproveitou esse momento que está só os dois, como ele diz aqui, olha. Jesus aproveitou alguns instantes para lhe falar
mais demoradamente ao sentimento, ao coração. Então ele aproveitou que está só os dois e ele disse: agora eu vou fazer um diálogo fraterno bem longo com Bartolomeu. E Jesus conhecia, Jesus sabia. Jesus conhece a cada um de nós. E aí então, após uma interrogativa de Jesus, afetuosa e fraternal: vem cá, Bartolomeu, fala para mim de suas dores. Bartolomeu deixou falasse o seu espírito sensível. Mestre, Exclamou timidamente: não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera aos corações, além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Então vamos aqui entender qual era a dor de Bartolomeu. Ele já diz que ele não saberia explicar o porquê da tristeza. Então já fica bem claro que a indagação de Jesus era: porquê da tua tristeza? Se eu não sei explicar por que eu sou triste, porque essa minha tristeza constante, tristeza amargurosa, né? Mas ele diz: só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperança. Eu sinto esperança para o reino de luz que nos espera o coração, além nas alturas, porque Jesus falou que o reino dele não era deste mundo. Por isso que ele diz: quando esclareceste que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Porque se aqui eu não encontro alegria em lugar nenhum, como ele disse que o reino não é daqui, então deve ter um reino em outro lugar. E aí abriu esperança no coração de Bartolomeu. E aí ele vem: experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui na terra o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Mudou? Então até hoje esse diálogo aqui está super atual. Quantas pessoas não entram no processo de entristecimento, de ver a situação, para onde olha é decepção, pessoas difíceis de conviver, a política do nosso país, e a pessoa vai entrando no processo de entristecimento mesmo, né, de desencanto. A voz do apóstolo se tornou quase abafada pelas lágrimas. Então ele estava triste mesmo. Todavia, Jesus fitou brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isto não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morejam na terra. Achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer, primeiramente, nas almas das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Vamos entender?
Porque lá em cima ele disse que só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperança para o reino de luz. E Jesus já começa dizendo assim: a nossa doutrina, entretanto, é a do evangelho ou da boa nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? No primeiro momento, o propósito da boa notícia, né, do evangelho, a palavra evangelho é uma palavra grega, né, evangelho, que quer dizer boa notícia. Roma pregava o evangelho. Eles pregavam a boa notícia deles. Então seria a boa notícia. Já viste uma boa notícia não promover alegria? Então, é isso mesmo. É certo tu estás alegre. Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Faz bem essa esperança do porvir. Mas aí ele vem com a observação aqui, né? Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Não quero. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo. Vai ser. Ainda não é, mas vai ser. Eu estou trabalhando para isso. Aqui será o reino de Deus. Um dia, estendê-lo, um dia, aos corações que trabalham na terra. Né? Achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Qual a certeza? Que um dia isso aqui vai ser o reino de Deus? O evangelho, essa boa notícia, terá de florescer. Primeiramente aonde? Na alma das criaturas. Exatamente. Quando nós falamos em mudança, nós queremos a mudança do mundo. A mudança, ela começa em mim. É isso que nós temos que entender, no indivíduo. Então, eu não tenho que esperar a mudança do planeta. Eu tenho que realizar a minha mudança. E é eu mudando, o Augusto mudando, João mudando, Cecília mudando, cada um mudando, fazendo o seu trabalho pessoal, particular, intransferível, que é a sua mudança. E isso vai refletir na sociedade que eu estou inserida. Então eu não tenho que esperar que a sociedade melhore, eu tenho que entender que eu faço parte da sociedade e que eu devo urgentemente fazer a minha renovação, sendo um ser humano melhor aonde eu estou inserida. Por isso é que ele diz: o evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Antes do coletivo, tem que começar no pessoal. Então eu não tenho que me preocupar com o coletivo, que foi o estudo da semana passada. Lembra da semana passada? Quem era que conversava com Jesus na semana passada? Quem? Judas Tadeu. E lembra que Judas Tadeu estava preocupada com o coletivo. E Jesus pediu para que ele se preocupasse com ele, com o trabalho, que ele era responsável. Quando tu desencarnaste, será chamado, olha, o que tu fizestes com a responsabilidade que eu te dei. Ele não vai preocupar, ele não vai te pedir contas para com a sociedade, mas para contigo. Então a mesma coisa aqui. Tu estás falando que o mundo é difícil, não te preocupa com isso, mas te preocupa urgentemente com o evangelho na tua alma, com a boa notícia na tua alma. Primeiramente tem que partir de ti, ou seja, primeiramente tem que partir de nós. Quando nós falamos de um político, qualquer um de nós que adentrarmos na política, vamos fazer igual ou pior. Porque a sociedade ainda corrompida, a primeira coisa é colocar os seus parentes, aderentes. Já começa a ver aquele monte de zero, já começa a dar um frenesi.
custa nada, uns 10% daqui, não vou estar roubando de lugar nenhum. Quando você vê, você está corrompido. Porque nós conhecemos a alma pelos pequenos serviços. Se eu tenho coragem de chegar no supermercado, encontrar alguém conhecido e furar a fila e passar na frente de todo mundo, isso já mostra, se eu consigo me sujar com pequenas coisas, eu vou me sujar também com as grandes. Então isso aí já mostra a nossa condição. Uma pessoa amadurecida, ela é incapaz de fazer isso. Então nessas situações pequenas, nós vamos revelando quem somos ou quem estamos. Então eu tenho que parar, meu Deus, para eu dar grandes passos, eu tenho que aprender com essas coisas menores do meu dia a dia. Lavar o prato que eu como, se eu sujar eu limpo, não explorar absolutamente ninguém, esperar e saber da vez. Essas coisas menores do dia a dia. Quando eu começar a me moralizar nessas coisas menores, aí sim o papai vai me chamar para testemunhos maiores. Ele continua. O evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai. Ou seja, eu, Jesus, já estou com Deus. Eu venho dele. Eu, Jesus, estou com Deus. Eu venho dele. Venho dele cheio de fortaleza e confiança. E a minha mensagem há de proporcionar grande alegria a quantos a receberem com sentimento. Não é com a intelectualidade. Na fala de Alcine, eu tenho que conhecer, meditar, sentir e viver. Gente, eu vi foi do meu pai. Você acha que eu não vou conseguir? Eu vou. Para Deus não existe passado e nem existe futuro. Tudo é presente. Então está dentro do percurso. Mas um dia isso aqui vai se tornar o reino de Deus. Querendo eu ou não querendo, vai tornar. O máximo que pode acontecer é eu não participar desse reino e migrar, ser expulsa, ser exilada para um outro planeta. Mas que aqui será, vai ser. Já está sendo. Nunca nós vimos um presidente da República ter que prestar conta a um tribunal e ser condenado. Nunca vimos ministros. Nunca. Então, o país está ruim? Nunca esteve tão bem. Porque essa administração abusiva sempre existiu. Só nunca foi julgado. Então nós nunca estivemos tão bem. Hoje a ética começa a aparecer. Depois de uma pausa em que o discípulo o contemplava silencioso, o mestre continuou. A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas, ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e, muitas vezes, infrutíferos labores. Em vista destas razões, observamos que os viajores da terra
estão sempre desalentados. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Ele diz: a vida terrestre é uma estrada pedregosa. Mas essa estrada pedregosa conduz aos braços amorosos de Deus. Meus irmãos, uma encarnação, você pega um filho e você cria com ele cheio de mimos, protegendo ele, colocando ele numa bolha, para que ele nunca tenha tido nenhum problema, nenhuma dificuldade, tudo é sim, tudo pode, e tratando como, um dia desse fazendo um diálogo, hoje a menina já não é mais menina, agora tem 21 anos, e a mãe chorando por não ter dado não na infância. Então você cria. Pergunto, aí você pega uma outra criança criada sobre um sacrifício, a necessidade, a dificuldade, colocando o menino para trabalhar, a menina para trabalhar, nos serviços menores realmente dentro de casa, ajudando, isso não dá. Eu pergunto, dessas duas personalidades, a probabilidade do mais amadurecido é quem? Trocando em miúdo, as facilidades e a permissividade só tende a atrapalhar o nosso burilamento moral. Nosso burilamento moral. Então, quando ele diz aqui, a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus, porque é na dificuldade, é na dor, é no sofrimento, é no não, porque eu posso até proteger meu filho, mas vai chegar uma hora que eu não posso mais fazer isso. E a vida vai trazer dor. E ele não aprendeu a lidar. Então, ou ele foge para as drogas, ou ele foge pelo suicídio. Porque ele não aprendeu a receber não. E às vezes ele comete o suicídio com um namoro que acabou. Você vê menina de 16, 17 anos que acabou o namoro e se mata. A idiota se mata. Porque é idiotice. Por quê? Porque acabou o namoro. A mãe e o pai se tornam responsáveis por isso. Então, é muito bom dizer não. Não. Nós temos que aprender a lidar com isso. Então, meus irmãos, aonde nós mais evoluímos é na dor. É na dor. E isso vai nos tornando humanos, vai nos humanizando. Se eu conversar com alguém, de repente o Augusto me procura, vamos supor que ele seja uma menina e vem me falar de um câncer na mama. Eu nunca vivi um câncer na mama. Eu vou falar, não vou entender muito a dor dele, mas vai ser muito seco, por mais que eu tente consolar. Agora, se eu já tive um câncer na mama, me curei, estou me deparando com alguém que está passando por essa experiência, eu te pergunto, a minha empatia com ela será maior? Muito maior. A mesma coisa eu falar com alguém que sente fome, se eu já senti isso na pele, o meu trato com essa pessoa será diferente. Então, meus amigos, para o nosso Senhor Jesus ter toda essa empatia com todas as dores humanas, isso quer dizer que ele já viveu todas. E ele tem moral para dizer assim, olha, eu já passei por isso e eu superei. Por isso esse jeito terno dele de olhar para a criatura mais adoecida. Porque ele diz, eu já passei por aí. Eu sei da tua dor. Então, para que um dia eu possa me tornar um Cristo, voltar, estar nos braços de Deus, porque Jesus não disse que ele veio de Deus, e ele diz que para conduzir aos braços amorosos de Deus, vocês estão vendo como Jesus fala
a introdução e agora ele faz um desenvolvimento pautado no início do que ele falou. Ele disse: eu vim dos braços de Deus. E para você chegar aos braços de Deus, é necessário passar pela estrada pedregosa da vida. Então, para um dia eu ser um Cristo, estar nos braços do Pai, estar com Ele, é necessário que eu tenha uma benevolência tamanha, uma empatia enorme, olhar para cada um e até chorar com o outro. E para isso eu terei que, com certeza, passar por essas pedras da vida. Trocando em miúdos, quando a vida me traz uma pedra, o primeiro ponto é: com Cristo, suave é o fardo, leve é o fardo, e suave é o jugo. Então não vou me revoltar, eu não vou me rebelar, e jamais eu vou pedir para Deus tirar a pedra. Eu vou dizer: Pai, me ensina a administrar essa pedra na minha vida, porque eu sei que essa pedra me leva para os teus braços. Essa pedra me faz crescer. Se toda vez que aparecer uma pedra eu pedir a Deus, Ele atender o meu pedido egocêntrico, infantil, eu nunca vou crescer. Então o pedido é: Pai, me ajuda a conduzir e tirar as lições necessárias que essa pedra está me trazendo. E eu tenho uma segunda chance: fugir. Não adianta fugir. Para qualquer estrada que eu for, a pedra lá estará. Entendemos isso? Que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. Quem está em marcha está em movimento. Estar trabalhando é estar em... E não me pensa que ele está falando de trabalho profissional. E nem o trabalho da sopa no domingo. É o trabalho interno. É eu estar na sopa servindo e fazendo um movimento de trabalho interior. É eu estar no meu trabalho profissional e estar fazendo sempre um trabalho, um movimento interior. Me moralizando constantemente. Exigindo de mim o perdão, a tolerância, a indulgência, a humildade. O trabalho é a marcha. Ninguém evolui parado, sentado na rede, tomando Guaranabaré. Movimento. A luta comum, essa luta comum é o dia a dia. A luta comum, a louça na pia, o trânsito, o menino que dá trabalho, a menina que dá trabalho, a esposa que fala demais, o esposo que fala demais, o ambiente profissional, o dia a dia. Essa coisinha que nós conhecemos. A luta comum é a caminhada de cada dia. É a caminhada de cada dia. Então não pensa que caminhar é fundar um centro espírita, fundar uma instituição de caridade. Não, não viaja. É o dia a dia. Eu coloco essa luta comum, né? Comum para todos. Não é querer fazer aquela coisa excepcional como vem os nossos missionários, né? É o do dia a dia, aquela mais simples ainda, né? Gente, você imagina que Alcione sair de Sírios, não tinha que encarnar na Terra, veio, se predispôs a vir numa missão. Sabe qual é a função dela? Ela é uma governanta. Lava louça, lava roupa. Está cuidando de uma fazenda evangelho no lar com aquele grupo. Tu acha que é pouco? Moralizar pessoas é um dos maiores trabalhos. Evangelizando-se é um dos maiores trabalhos. Minha filha, quantos filhos tu trouxeste de volta ao rebanho? Senhor, eu consegui os 4. Bem-aventurada tu és.
Tu trouxe a ovelha que estava perdida de volta para a casa do pai. Título não tem absolutamente nenhum peso. Cargo, nenhum peso. Essa grande alma veio fazer isso, trazer de volta para o seio do pai a Susana, o Davenport, a sua irmãzinha, a mãe. O trabalho dela era com aquele grupo. E que trabalho! Se cada um cuidasse da sua família, moralizando, isso já seria um grande trabalho. Entendeu? Se cada um cuidasse da sua. Como deve cuidar? Trazendo aquela criatura de forma moral. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, Bartolomeu e todos nós do EOS. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de 1 hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Uma palavra. Se alguém te agride com uma palavra, nesse momento, vê assim, é Deus me chamando para semear o bem. Eu não vou semear o mal com um grito do meu irmão. Eu vou semear o bem. Ele coloca uma palavra aqui forte quando ele coloca a oportunidade de 1 hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Semear é o quê? O que é semear? Plantar. O convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, olha o que ele fala. Em geral, ou seja, o comum. Os homens abusam desse ensejo, dessa oportunidade preciosa, para anteporem, ou seja, preferir a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Por exemplo, nesse momento que eu sou agredida, o que Deus me ensina? Perdoa. A vontade do Pai é que eu perdoe. Essa é a vontade do Pai. Mas o que eu faço? Como eu sou rebelde, eu imponho a minha vontade. Esqueço o que o Pai ensinou, mandando seu filho para exemplificar. Esquece tudo isso. Roda a baiana. Isso é isso aqui, ó. Normalmente, quando acontece, o que eu faço? Abusam dessa oportunidade preciosa, né? Para preferirem a sua vontade, que é imperfeita. A nossa vontade é imperfeita. A vontade imperfeita aos desígnios superiores, ao invés dos desígnios superiores. Perturbando a própria marcha de quem? A minha. Então esse chilique que eu dou, essa atitude negativa, essas atitudes erradas, o maior prejudicado sou eu. Não é ninguém não. O outro vai sentir o respingo. Mas quem vai ter que responder muito mais sou eu. E às vezes até com uma doença física. Às vezes até com uma enfermidade física. E olha o Livro dos Espíritos, ele diz algo interessante. Ele diz assim, a dor é o último recurso que Deus manda, que Deus envia para trazer seu filho de volta ao seio. É o último recurso, ou seja, ele já usou vários recursos, mas o filho não quis ouvir. Perturbando a própria marcha. Daí resultam, dessa atitude contrária à vontade de Deus, daí resultam as mais ásperas jornadas e obrigações para a retificação das faltas cometidas. Foi a tua atitude que arrumou encrenca maior
ásperas que tu vai ter que voltar e vai ter que retificar. Então é muito comum nós estarmos às vezes vivendo situações muito difíceis, às vezes de enfermidade, às vezes é um filho que nasce, né? Aquele espírito, você dizer, poxa, mas por que eu, meu pai? Por que eu? E parece que é ele que está mandando. Gente, o papai manda provações. As expiações é responsabilidade nossa. O papai nunca faz um filho torto, sem braço, sem perna, porque ele é perfeito. Quando você vê uma criança nascendo nessa situação, tenha certeza que é uma expiação, porque aquele espírito destruiu o corpo, que é templo de Deus. O corpo físico é um templo de Deus. Eu não tenho direito sobre o corpo, eu tenho que cuidar dele e entregar. Papai está aqui, olha. Ele trabalhou bastante, mas eu não maltratei dele. Continua nosso Senhor Jesus. Daí resultam então as mais ásperas jornadas obrigatórias, não tem como tu fugir não, para a retificação das faltas cometidas. E muitas vezes todo esse trabalho são infrutíferos, porque a criatura vem para o processo expiatório e às vezes arruma outras encrencas e se enrola cada vez mais. Quase sempre esse processo se torna infrutífero, porque a criatura não cumpre para repor, para refazer o mal que outrora fez. Tá difícil, gente? Em vistas dessas razões, observamos que os viajores da terra, quem são viajores da terra? Está falando conosco. Que os viajores da terra estão sempre o quê? Lembra da encrenca de Bartolomeu? Sempre tem. Tu estás desalentado, Bartolomeu? Primeiro, essa tua tristeza de hoje quase sempre é resultado do ontem. E o primeiro ponto é te revoltar contra as pedras da vida. Então, trocando em miúdos, tu não está aceitando esta encarnação. Tu não vê nesta encarnação como uma oportunidade para o teu progresso. Será que eu não devo me alegrar ter a oportunidade de estar numa ótima escola? Então, se eu estou tendo essa oportunidade de estar na terra, de estar no corpo, eu sei que aqui eu tenho data de validade, poxa, aproveita. Eu tenho que aproveitar para quê? Não é aproveitar para acumular bens, porque eu não levo. O corpo físico não adianta, tem uma hora que não tem mais para onde espichar, fica ridículo. Fica horrível. Então não é também o corpo. Eu tenho que aproveitar realmente para a minha moral, para me espiritualizar. É esse o propósito. E como é que eu vou fazer isso? Sacrifício. Por que é sacrifício? Não é que o ato é um sacrifício. Para mim é um sacrifício ceder. Para mim é um sacrifício trabalhar nisso. Para mim é um sacrifício fazer isso. Se você perguntar de Alcínio se ela está se sacrificando lá com Suzana, o sacrifício para ela seria exigir que ela maltratasse Suzana. Então para ela não é um sacrifício fazer o bem, para ela é um prazer enorme, por isso que ela já está em Sírios. Porque para nós é um sacrifício fazer o bem. E acho interessante que ela coloca nesse momento que o padre Damiano pergunta, né? Ela diz, se Deus me colocou aqui, é porque eu tenho algo a aprender. Exatamente. Sempre. Se eu estou aqui, se eu estou com esse grupo, se eu estou com essa família, é que eu tenho algo a aprender e algo a fazer. Deus não erra. Nunca. Tudo está certo. Se tem alguém que está errado, é a minha forma de entender a vida. Continua Jesus. Na obcecação, olha a palavra que ele usa, obcecado. Na obcecação da sua vontade própria, está falando do espírito,
Lembra que nós somos os rebeldes, eu quero fazer do meu jeito. Todo dia a gente faz isso. Eu quero fazer do meu jeito. Nós não temos a maturidade de dizer bem assim, eu quero fazer do jeito de Deus. O que Ele gostaria que eu fizesse? Está a maior confusão. Opa, eu quero fazer a vontade de Deus. O que Deus gostaria que eu fizesse nessa situação? Ninguém veio para fazer o que dá na cabeça. Porque na nossa cabeça só tem miolo mole. Nós viemos para fazer e devemos, e isso é uma imposição. Para alguns espíritos, fazer a vontade de Deus é um prazer enorme. Para nós, rebeldes, é uma imposição. Eu tenho que me impor. Eu não vou gritar, eu vou ficar calado. Eu vou ceder aqui, eu vou dar. Por mais que eu não queira dar, eu vou dar. Então, quase sempre, o que me faz muito bem é aquilo que eu faço contra a minha vontade. Tudo que eu faço só a favor da minha vontade, quase sempre é prazer para servir o ego. Então, nade contra a correnteza. Entendemos? Dói, dói. Dói, 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 despir-me assim. Finalizando, Jesus diz: na obcecação da sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada. Lembra que lá em cima é pedra mesmo? É pedra. Fere a fronte nas pedras da estrada. Então as pedras vão aparecer, ao invés de você saber administrar, você acaba quebrando a cara e se machucando muito. Literalmente. Porque o objetivo da pedra não é me machucar. Quase sempre o que eu faço? A pedra aparece e eu me jogo de contra ela. E aí machuca. Eu tenho que aprender ou tirar ou administrá-la. Trocando na frase do nosso Senhor Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Pronto. Essa é a regra. Só isso. Só isso. Gente, não é difícil seguir Jesus. É a atitude que nos proporciona mais alegria. Não é, amor. O mais difícil é sermos perversos. Você fica com dor de cabeça, você fica mal, você fica irritado, você se sente culpado. A pior coisa que tem é carregar culpa dentro de si. Com Cristo a gente se sente leve. Você está em paz. Te dá um bem-estar muito grande. Com Cristo tu te torna livre. A paz da consciência. Quando nós nos aproximamos e nos tornamos sócios da perversidade, do mal, da agressividade, do ciúme, da inveja, da maledicência, da promiscuidade, nós ficamos pessoas feias. Você já viu duas pessoas discutindo? É ridículo. Chamando palavrão, é deplorável. Uma criatura burlando a lei, se você olhar para o rosto, a face da criatura, é ridículo. A pessoa perde o autorrespeito. Entendeu? Né, Zé Paulo? Então é muito fácil seguir Jesus. Tanto é que a massificação seguiu. Só nós dessa terrinha, planeta Terra, é que insistimos em sermos rebeldes às leis. Lembra, a regra, o normal é seguir as lições dos Cristos. A exceção somos nós. Muitos de nós migramos de vários planetas. Não é um planeta, de vários planetas. Olha, são os perturbadinhos. Por isso que Jesus diz: eu vim foi para os doentes. Me manda. Eu quero cuidar dos doentes. Então ele tem consciência, óbvio. Ele sabe quem somos.
É interessante. Esse obcecado, que nós temos, vou descer um pouquinho mais para o dia a dia. Obcecado em fazer o que eu quero. Dentro do lar, no meu dia a dia. Em nenhum momento eu digo, eu tenho que começar a fazer o que Deus quer. Começando dentro do lar. Ah, mas não interessa. Aquilo que eu digo. Ninguém falou que você quer o paraíso. Então a vida, meus amigos, ela é feita de sacrifício. Ainda para a nossa condição, é um sacrifício. É um sacrifício. E quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Tenhamos certeza disso. É muito bom a gente sair da terra no processo da desencarnação e podermos assim respirar e dizer, pô, valeu a pena. Eu fiz sacrifício. Eu não abusei de ninguém, eu não maltratei ninguém, eu não destruí ninguém. Eu fui útil sempre que foi necessário. Então, valeu a pena. Não é, Vera? Alguma pergunta? Nenhuma? Deu para entender? E nós nem finalizamos, viu? Esse comentário do nosso Senhor Jesus. Aqui tem que ser realmente bem no miudinho. Então, só nos resta orar. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Olha que lindo, ó. Amar e ser amado. Pois é o quê? Pois é dando que se recebe. Olha a próxima. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo, olha. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado. Que o dia de hoje, que termina com a luz do Evangelho, recontado por os irmãos do além, numa leitura simples que toca a nossa alma, mas profunda nas mudanças do nosso coração. Levando essas páginas ao fundo da nossa alma, saibamos que a tarefa pedregosa é nossa, transponível, necessária e afável para o bom cristão. Saibamos carregá-la centímetro a centímetro, passo a passo, que a jornada ao lado do Senhor é verdadeiramente a mudança, a verdade e a vida eterna. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos orienta sempre, em todos os dias e todas as noites, resplandeça nesta aurora do dia de amanhã e nos conduza pelo seu traço de luz, passo a passo, ao seu lado, hoje e sempre. Que assim seja.